Iniciando o 6º episódio da Vila Nova Podcast, uma convidada muito especial, realmente a primeira mulher desse podcast a ser entrevistada. Ela é uma empresária contábil, franqueada da CF Contabilidade e atualmente delegada do CRC-MS na cidade de Ponta Porã. Suelen Colombo, seja bem-vinda ao podcast. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui, de ser a primeira mulher, a primeira entrevistada nesse lugar que ficou lindo. Que legal. Quanto tempo para nós iniciar e para o pessoal que vai assistir a gente, para a gente entender? Hoje você é contadora. Sim. Hoje você é contadora. Sim. Quanto tempo no ramo de contabilidade? Faz 14 anos. 14 anos? Uhum. E como que você escolheu a contabilidade? E é uma longa história. Brincadeira. Eu nunca imaginei que eu ia fazer contabilidade. Quando eu estava na escola ainda, eu pensava em fazer nutrição. Nutrição? Uhum. Cheguei a fazer o exame lá para o vestibular. Passei e tudo mais, e eu fiquei assim, meu Deus, será? E aí teve um dia que o pessoal da escola levou os alunos para fazer um tour pela faculdade de medicina. Foi bem no comecinho, né? Não era igual hoje, que tem um monte. Acho que é na primeira faculdade que teve aqui no Paraguai. E aí levaram a gente lá para ver os cadáveres e tal, né? E aquilo, para mim, falei, não quero nada que envolva corpo humano, essas coisas, não é comigo. Passou mal? Não cheguei a passar mal, mas olhei assim, não era aquilo que eu queria. Não? Não. Aí eu descobri que no curso de nutrição tinha uma matéria que precisa mexer ali tem cadáver e tudo mais. Porque, querendo ou não, é a área da saúde, né? Sim. Aí eu desisti. Foi embora. Aí eu falei, não é pra mim, sinto muito. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí? Aí eu fui convidada por um escritório de contabilidade a fazer um serviço esporádico. Foi na época que veio a nota fiscal eletrônica e também instituíram uma declaração que se chama SPED, era a Escrituração Fiscal Digital. E aí, nesse SPED, precisa que as notas vão mais detalhadas, né? Então, por isso que veio a nota fiscal eletrônica, porque vai todas as informações, vai os produtos, vai tudo. E aí, o escritório precisava adequar os clientes que eram obrigados a fazer a entrega dessa declaração. E essas empresas elas foram intimadas, né, a fazer, e eles não tinham se adequado ainda à nota fiscal eletrônica. Aí você foi convidada a participar de uma coisa que você nunca viu. Exato. E aí, o meu trabalho foi, basicamente, cadastrar produtos, cadastrar os itens nas notas fiscais. Vinha aquelas caixas de talão. Era caixas e caixas de talão. Que ano que foi isso? Foi em... acho que 2007. 2007. Entre 6 e 7. E aí... Em 2008, eu entrei para a faculdade de contábeis. Mas antes de você entrar na contabilidade, você já estava trabalhando na área? Aí eu trabalhei, foi um período curto, porque eu me chamaram para fazer somente esse trabalho de lançar os itens nas notas. Só esse trabalho? Só esse trabalho, eu só cadastrei produto. E aí você conheceu a contabilidade? Aí eu conheci a contabilidade. Mas isso te influenciou para mudar de curso? Influenciou, porque aí eu comecei a ver a rotina de escritório. Fiquei transitando ali pelos departamentos, conversava com um, com o outro. Até me deram para mexer com algumas declarações, tipo, de empresas inativas. Tinha que entrar lá no site da Receita Federal, fazer Hoje já nem existe mais essa declaração. Aí eu falei, interessante, gostei desse ambiente caótico aqui. Tá aí uma coisa. Aí entrei para a faculdade, me apaixonei. Foi assim, amor à segunda vista, né? Porque... Não largou mais. Não larguei mais, não me vejo fazendo outra coisa. Não se vê fazendo outra coisa. Não adianta. Não. Tem dias que dá raiva, dá vontade de desistir, mas
Não tem como. Não tem como. E uma pergunta que eu sempre faço e eu gosto de comentar bastante com os entrevistados, com os convidados que vêm aqui, né? De quando você começou para hoje, realmente, o que mudou na contabilidade? Da Suelen, que iniciou lá o processo de SPED, igual você comentou com a gente, para hoje, para 2025. O que mudou do passado para hoje, nesse período de tempo? Tecnologia. Antigamente, né, era tudo mais manual. Eu já cheguei numa época já de transição, né? Mas eu vejo as pessoas falando dos mais antigos, né? Que era tudo manual, nota fiscal manual, a escrituração dos livros eram manuais, toda a escrituração era manual. E aí, quando eu entrei, né, veio essa transformação. Tinha muita coisa que ainda era, né, muito papel, muito documento, assim, de forma mais grosseira. E hoje, o que mais mudou foi isso, a tecnologia. Tudo ficou online, tudo ficou em nuvem. E isso facilitou, né, também. Apesar de ter vindo mais obrigações, mais detalhes, né? Hoje os órgãos, eles pedem as informações mais tratadas, mais... Hoje é mais detalhada. com mais riqueza, né, de informações, eles fizeram burocratizaram mais isso também, é muito código, é muita lei, muita coisa, mas ao mesmo tempo ficou algo mais fácil, né? Porque antes a gente, por exemplo, se eu dava conta de cuidar de 15 empresas, hoje eu consigo cuidar de 40. Um exemplo, né? De questão porque antigamente de receber informações. Era nota manual. Eu lembro, minha mãe tinha uma loja, era nota fiscal, tinha que fazer lá manual. Aí era aquele talão grande que tinha que enviar para o contador. Muitas vezes a gente não entendia a letra, o número que estava escrito lá. Aí o funcionário sem paciência não colocava o carbono na nota, aí ficava sem preencher. Enfim, era uma maravilha, né? Antigamente era uma maravilha, né? Fazer nota fiscal. Hoje em dia é tudo eletrônico num botão, num clique, né? Exato. E antigamente a gente dependia mais dos clientes trazer as informações. Hoje é muito pouco. É mais a gente tirar dúvida, perguntar alguma coisa, porque os sistemas que eu uso, eu importo quase tudo sem pedir para o cliente. Uma pergunta que sempre me questionaram e sempre falei. Contador hoje, pela modernização hoje dos sistemas, tem acesso a tudo realmente do CNPJ, né? Principalmente referente a notas fiscais, né? Isso é verdade? Com tecnologia, sim. Sim? Sim. Então, automaticamente, hoje a automação emitiu nota fiscal, seja de entrada ou de saída, automaticamente vocês já estão sabendo o que está ocorrendo no processo. Sim. A gente tendo o certificado digital da empresa e o software que puxa isso, a gente consegue saber tudo. Quase tudo. Quase tudo. Quase em tudo. Tempo real. Uhum. Então, praticamente hoje, na era digital hoje, da contabilidade, nós vivemos num Big Brother dos contadores aí, né? Estão sabendo de tudo, não conseguem omitir mais nada, então. Uhum. Porque antigamente, assim, essa nota não coloca, esse aí não precisa. Antigamente tinha muito isso aí, né? Sim. Hoje já é tudo... Não tem como esconder. Hoje não tem como esconder. Às vezes, a pessoa quer esconder da gente, mas ela não... Mas o próprio governo já sabe antes que a gente. Porque o sistema primeiro vai a transmissão para eles, depois de validar lá, vem para nós. Então, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não. Comprou, emitiu nota, pagou. Já era. E hoje, dessa modernização, vou dizer por mim e alguns amigos empresários também que a gente tem, muita pessoa hoje, com essa modernização, tem dificuldade ao bendito site do Gov. Sim. Eu já tive essa dificuldade, enfim, eu tenho amigos empresários que eu converso diariamente, eles falam, Ricardo, eu não entendo esse negócio do Gov. O que é realmente o Gov hoje, para você explicar para o público? Porque hoje é tudo interligado no Gov, né? Sim. Tudo, praticamente tudo, pelo pouco que eu conheço. Hoje, para quem não conhece, para o público que vai acabar nos assistindo, vendo ou compartilhando, o que é o Gov, o site do Gov? Ele é uma plataforma da Receita Federal, onde eles
estão tentando unificar todas as informações das pessoas físicas. Então, ali, você pode já ver que quem tem CNH já consegue baixar a CNH, já está interligado com o Detran, título de eleitor, o CPF. Então, eles estão, até a parte da Receita Federal mesmo ali, todas as informações fiscais, é tudo pelo site do Gov, né? O acesso é pelo Gov. Antigamente, tinha um código que a gente gerava para poder acessar as declarações de pessoa física. Hoje, eles tiraram aquele código e é tudo pelo Gov. Então, o que eles falam? Que nessa conta do Gov é uma forma que todas as pessoas têm controle e também tem um respaldo ali. É uma forma mais segura de ter as suas informações. É tão seguro que nem a própria pessoa consegue entrar. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de acessar o Gov, principalmente os mais antigos, né? Vou dizer Sim. assim, pessoas um pouco mais de idades aí acaba tendo bastante dificuldade, né, para acessar o Gov. Uhum. Mas uma pergunta que não quer calar, inclusive um amigo meu perguntou: é seguro? O Gov é seguro? De acordo com a Receita Federal, sim. E se a Receita Federal der pau? O que acontece? Hoje? Ninguém acessa nada. Todo mundo fica indigente. Perde todas as informações? Assim, você não consegue acessar. Se você precisa acessar, até se você é dono de uma empresa e é o responsável lá, você não consegue acessar, porque o Gov está vinculado também ao CNPJ. Se você quer fazer uma assinatura digital pelo Gov, também. Então, você precisa ter a senha, né? E hoje está bem rígido justamente para evitar golpes. Então, por isso que pede lá o reconhecimento facial. E isso está dando muito problema, porque eles querem fazer um negócio tão bom, só que eles não têm estrutura tecnológica para isso. E aí está gerando muito problema, né? Porque, por exemplo, eu como contadora preciso muito utilizar esse sistema. E muitas vezes a gente acaba pegando a senha da pessoa porque ela não consegue fazer sozinha. E aí tá gerando muito esse conflito, sabe? A gente não quer pegar, mas não tem como fazer, acaba atrasando. E vira um caos. E vira um caos. Sobre a Receita Federal, sobre o Gov. Hoje, Suelen Colombo, se tivesse a oportunidade lá, um dedinho de melhorar o Gov, o que você melhoraria? Rápido. Tecnologia. Tecnologia. Talvez o melhor servidor. Sim, eles precisam investir mais em servidores, processadores, porque eles não estão dando conta, porque é muita gente para eles processarem informações. E a informação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Atualmente são quantos... Você tem alguma ideia atualmente são quantas pessoas no Gov? Não. Não tem nem ideia? Não. Alguns milhões. Não tem ideia de quantidade de pessoa que acessa aquele ali. Não. E para completar, a nossa querida Receita Federal ainda quer cobrar da gente o Integra Contador, que é uma outra plataforma lá para os contadores utilizarem, para não ficar travando, porque eles ficam bloqueando achando que é robô, porque esses sistemas de tecnologia que a gente utiliza, eles têm um robozinho ali que ajuda a gente a processar as informações mais rápidas, Sim. né? E aí eles estão bloqueando isso. E aí eles têm... O SERPRO é o sistema que eles utilizam, né? Que é o servidor lá. Uhum. E aí eles querem cobrar dos escritórios contábeis a utilização do sistema deles. Legal. Receita Federal dando um jeito de arrecadar imposto de tudo que é lado. Sim. Natural, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo aos tempos modernos. As IAs ajudam e às vezes atrapalham. Algumas IAs ajudam, as outras querem cobrar imposto de nós. Mas está tudo legal, assim, natural para todo mundo. É Brasil, né? Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a aquilo que a gente diz, a democracia, vamos dizer assim, né? Sueli, você que é contadora, se formou, no teu ponto de vista, 3 princípios da contabilidade que você não abre mão. Eu vou utilizar os princípios que são da contabilidade. Na contabilidade existem 6 princípios hoje, né? Mas os 3 principais é o princípio da entidade. Esse aqui não tem como ficar sem mesmo. O que é o princípio da entidade?
é separar o patrimônio dos sócios com o da empresa. Esse que é o que eu mais falo, né? Não misture as contas pessoais com as contas da empresa. Tá, então agora você vai falar para a Patrimônio. câmera, isso aí repete. Não mistura. Princípio da entidade. Não misture contas pessoais com as contas da empresa. Isso é fato. Mas Patrimônio da pessoal com o patrimônio da empresa. Esse é o primeiro princípio da contabilidade. então, primeiro princípio, meu patrimônio não quer dizer que o patrimônio do CNPJ não quer dizer que é meu. Não se confunde com o da pessoa física. Não se confunde. Não. Então, então o pessoal está atrasado e aprendeu tudo errado, então. Porque hoje, como diz o negócio, na nossa fronteira, tudo é nosso, que né, tudo é nosso, né? Realmente, os empresários confundem muito isso. Nesse princípio, você relata um problema que realmente é primordial para todo mundo. É. A maioria dos empresários confunde Sim. realmente o patrimônio da empresa como patrimônio pessoal. Exato. Vocês têm muita dificuldade nisso? Muito. É o calcanhar de Aquiles nosso, né? É o que mais é difícil mudar a mentalidade, porque a pessoa acha que ela está ganhando ali, né, com a sua atividade empresarial e acha que ela pode pegar tudo que tem ali para ela, né? E muitas vezes ela acha que a empresa não está dando lucro, mas às vezes ela que está tirando mais do que deveria, está fazendo a empresa sangrar ali e ela está achando que não está dando lucro. Mas ela ele é o funcionário mais caro da empresa, né? É, o proprietário, vamos dizer assim. O proprietário sempre é o mais caro da empresa. Entendi. Então, às vezes, não confunda caixa da empresa com prolabore, vamos dizer assim. Exatamente. Entendeu? Acho que o caixa da empresa é o prolabore. Tem aquele ali... Tá ali, tem o dinheiro ali, acha que pode gastar, né? E você, primeiramente, tem que reinvestir na empresa. Né? A empresa é o ponto ali principal. Do seu ponto de vista, para melhorar isso aí, você investiria em treinamento Sim, dos empresários? dos empresários. Você acha que a mentalidade deles, a mentalidade do empresário hoje é bem, vamos dizer assim, não digo escassa, mas bem limitada? Eu acho que o que acontece? Todo mundo tem esse sonho de empreender e acha que por ser bom em uma atividade, aquilo é o suficiente. Mas o empresário tem que ter muitas habilidades, ele tem que conhecer um pouco de tudo antes de qualquer coisa, né? Por exemplo, você é agrônomo. Então, o que você faz de melhor? Eu trabalho com atendimentos. Tá, você vende os produtos agrícolas lá, Perfeito. né? Então, esse é o seu ponto forte. É conhecer os produtos ali, como utilizar eles lá para a lavoura e vender. E aí você é muito bom nisso e você pensa, vou abrir uma loja. Né? Só que aí quando você abre a loja, você vê que existem outras coisas que você precisa administrar e aprender e outras habilidades, né? Gestão de pessoas, gestão do fluxo de caixa, compras, qual o tempo de compra que você tem que ter ali, custo, gestão de estoque, né? É uma gama de coisas que talvez na hora que você pensou em empreender, você não imaginava que existia. Na verdade, assim, Tributação. na verdade, assim, eu costumo dizer e converso com vários amigos que a partir do momento que você decide empreender, não é só vontade. Claro, vontade é 90%. Sim. Só que esses 10% que falta de empreendimento, hoje eu, Ricardo Luiz, se fosse começar, eu investiria em treinamento. Para mim, não propriamente dito para os outros. Sim. É um desafio, a gente vê muito alvoroço de diversos lados. Pelo contrário, não acho ruim, pelo contrário, é melhor frear uma pessoa que está muito rápida demais do que querer empurrar alguém que está totalmente parado, eu costumo dizer. Só que assim, para quem está começando, eu diria, invista em um treinamento principalmente contábil. Entenda literalmente quais são os regimes, o que é caixa, o que é fluxo e realmente o que se paga de imposto para entender. Porque assim, a principal dor de qualquer empresário que você conversa é assim, quando o assunto é contabilidade, ele sempre fala, só me traz o boleto. Exato. Só me traz o boleto. Esse mês eu paguei X mil de boleto. Mas o fulano trouxe boleto de novo. Aí daqui 3 dias apareceu o boleto de novo. Ele chega para mim e fala, Ricardo, eu não aguento mais pagar boleto, eu não sei o que acontece.
E é o principal. E eu costumo dizer para eles, vocês entendem que vocês estão pagando? Não, o cara não tem tempo de explicar, enfim. Eu falei, gente, então não é ele o errado. O errado é você que tem que aprender realmente como funciona para você entender a metrificação daquilo ali. Porque eu vejo o principal erro de todo empreendedor, e eu também era assim, eu passei a me corrigir. Hoje eu compro um produto por 10. Se eu quero trabalhar com 50%, eu ponho 50% a mais. Foi quando minha mãe me ensinou como que se fazia. Uhum. Só que desses 50% a mais tem o lucro, tem o imposto, que no final, dependendo da alíquota, gira em X%, tem o custo operacional. Então, no final, muitos produtos não te dão lucro, ele te dá prejuízo. Exatamente. E você só está vendo que você ganhou, né? Comprou por 10, vendeu por 5, você está ganhando 50%. Esse tipo de erro acontece, você vê muito hoje? Todo dia. Todo dia? Acho que é o ponto principal, assim, que eu tento orientar sempre. Que você tem que olhar para o todo ali, né? Primeira coisa, é realmente você ter uma base contábil, você estudar por conta. Por exemplo, eu como contadora gosto de explicar, gosto de ensinar e de orientar. Só que às vezes não dá tempo de falar com todo mundo, né? Correria e tudo mais. Então, eu acho que cada um precisa procurar entender, procurar saber fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. E, assim, em relação ao custo mesmo. Primeiro ponto, que o contador tem que ver e o empresário tem que ver juntos. O que ele vai comprar, qual é a atividade que ele quer trabalhar, né? Ver os produtos que ele vai trabalhar, fazer um estudo tributário daquilo, né? Da onde que ele vai comprar, de que estado, de que cidade, porque isso também influencia. E o regime tributário que ele vai trabalhar. Se vai ser simples nacional, se vai ser lucro presumido, se vai ser lucro real. Tem que fazer esse estudo tributário, porque esses dias aconteceu de vir uma pessoa falar comigo. Ela tá num ramo que o simples nacional é o pior de todos para ela. Normalmente as pessoas querem trabalhar com simples, né? Porque falam que o simples é simples. Mas na verdade, o que é simples no Simples Nacional? É uma guia unificada que tá todos os impostos lá. Mas é o mais caro. Para esse tipo de atividade dessa pessoa, era o mais caro. É o mais caro. O pessoal se confunde por ser simples o nome, mas é o mais caro em algumas modalidades. Atividades, sim. É o mais caro Simples Nacional. É. E muito erro de empresário que eu vejo, empreendedor, eu converso com vários, pergunto assim, qual que é teu regime tributário? Nem ele sabe. Eu acho que é o simples. Eu acho que é o presumido. Aí eu falo assim, você conhece lucro real? Ele falou, o que é isso? Então, assim, a dica que você dá hoje, Sueli Colombo, contadora, com a experiência que você tem, para quem vai iniciar um novo negócio, o que você faria? Entenda do seu negócio, entenda da sua atividade, tributariamente falando, principalmente. Porque isso vai mandar em tudo, em relação a você ter lucro ou prejuízo. O que vai fazer você continuar com a tua empresa ali cada vez melhor do falir daqui a algum tempo. Legal, interessante. E essa dica é sempre importante para quem está nos assistindo e, enfim, ouvindo. Essa dica é muito importante, entendeu? E sempre saiba qual é a alíquota do seu imposto. Porque, por exemplo, estou falando mais de comércio porque é mais difícil, né, calcular. Então, às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa não sabe em que regime que ela tá, não sabe quanto que ela está pagando de imposto e como que ela está fazendo a precificação lá se ela não sabe nem quanto que ela está pagando de imposto. Mas é o principal erro do empresário. Eu sempre vejo, eu sento com os caras e falo assim, gente, a maioria deles me questiona, fala, cara, eu estou pagando muito imposto. Mas eu falei assim, peraí, qual o regime que você está? Aonde que você está pagando? Como? E por quê? Não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. Literalmente, quando eu digo a maioria, eu falo 99% dos empreendedores, tem pessoas que vai até achar ruim. Não sabe. Não sabe. Só que também eu vou falar assim, existem pelos dois lados, porque existe também contador que não tem vontade nenhuma de querer atender o seu cliente. E assim existe como outros perfis que também fazem hoje um trabalho diferenciado dentro do mercado. Mas também já presenciei várias vezes contadores, cara, sem questão nenhuma. Paga aí, acabou, e ponto final, e mês que vem tem mais.
Infelizmente é a realidade, entendeu? Não só os empresários eu acho que mais tem que estudar. Mas os contadores, não são todos, não vou generalizar todos, mas alguns também precisam mudar, porque ainda estão, vamos voltar, lançando no manual ainda, na planilha de Excel, com Windows 98, acho que é aquele fazia, aquele, né? E aí dá... Monitor de tubo. Monitor de tubo, manda pasta ainda, um monte de coisa. Busca um malote. Aquela malote grande ainda assim, entrega. Gente, vamos se modernizar, pelo amor de Deus. Tem que se modernizar, porque não dá. Hoje é tudo na nuvem, tudo na IA, e quem não se modernizar vai acabar ficando para trás. É verdade. Sobre a contabilidade, um assunto que sempre me pergunto. Quais são os órgãos hoje dentro, vamos falar assim, órgão municipal, estadual e federal, praticamente, municipal, estadual e nacional? Quais são os órgãos hoje da contabilidade? Na contabilidade tem o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, eles são estaduais, né? Cada estado tem o seu. Aí tem o nacional, que é o federal, que é o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Então vem CFC e vai as ramificações, né, para os conselhos regionais. E aí desses regionais, que é estadual, vem o que seria teoricamente municipal, seriam as delegacias. Que aí no caso eu sou a delegada aqui em Ponta Porã e região. Qual que é a função deles? É mais de fiscalizar a profissão contábil, né? Então... Eles têm poder hoje? O CRC hoje, a nível... qualquer situação. Qual é o verdadeiro poder, vamos dizer assim, qual que é a verdadeira função hoje do CRC? É regulamentar a nossa profissão e fiscalizar. Então, qual que é a ideia? É proteger a sociedade de profissionais ruins, né? Então, ela cria normas para a gente seguir. Então, a gente tem ali as regras contábeis que a gente tem que seguir elas, tem o código de ética. Então, a gente não faz as coisas de qualquer jeito, da cabeça. Então, tem certinho os regramentos, os códigos ali, os CPCs. Então, uma demonstração contábil, um balanço, um DRE, não é assim feito de qualquer jeito. Eu vou colocar uma conta aqui, outra ali, e é assim que eu vou fazer. Não, tem as normas. Então, a gente tem que seguir normas. Nosso trabalho, ele gira em torno de normas. Gira em torno de normas. Em torno de normas. Os empresários hoje podem ter acesso ao CRC numa futura denúncia, num futuro questionamento de algum contador, assim, Sim. Seja a nível Brasil. Enfim, não gostei de tal trabalho. O empresário tem acesso ao CRC hoje? Ele pode entrar, tem a ouvidoria do CRC, ele pode ir lá fazer a denúncia. Falar que tal profissional não, né, tem alguma situação lá. E aí o CRC vai acatar e vai abrir um processo para verificar essas informações. E existem sanções dentro do conselho ali, que o profissional pode E sofrer. algumas punições para o profissional, qual é talvez a pior que acontece num caso desse? Cassação? Cassação do Perdeu o registro. diploma? Perdeu o registro. Perder a carteirinha. E aí o profissional não pode... Não pode mais atuar como contador. Entendi. Aí a gente não... Quem perder, for cassado, não trabalha mais com contabilidade. Não trabalha? Não. Meu Deus do céu. Mas assim, é natural. Assim como, vou falar na minha área agronômica, tem um monte de agrônomo que não é agrônomo, eu imagino que na contabilidade tem um monte de contador que não é contador, né? Tem. Acontece muito de as pessoas... Por exemplo, hoje a gente tem a prova o exame de suficiência, né, que é a prova do CRC. Então, você se forma, vira bacharel em contabilidade. E aí você presta a prova lá, o exame. Se você passar, você tira o registro. Aí você vira contador. Aí vira contador. Aí você vira contador, pode assinar e tudo mais. Caso contrário, você ainda não é contador. Não Você é. é bacharel. Então, se você abrir um escritório e atuar como contador, tá errado. Em teoria, Sem né? ter Vamos dizer assim, porque vou falar do ramo do agronegócio. Hoje tem muito cara que se diz agrônomo e, na verdade, ele tem experiência de mercado. Né? Tem cara aí com 30 anos de mercado que sabe muito mais do que muito agrônomo formado aí. Vou falar na minha área. Na minha área, o culpado também são as universidades. Porque preparam um profissional, desculpe propriamente dito,
praticamente zero para o mercado, entendeu? Eu sou agrônomo. No meu ponto de vista, as faculdades de agronomia realmente estão ultrapassadas, e muito ultrapassadas. E eu imagino, não sei se na tua área é assim, mas tem muito agrônomo que sabe mais que propriamente dito um cara que se formou recém-formado hoje em agronomia. Só que não pode atuar, não tem o CREA, no nosso caso é o CREA, não tem o CREA, não pode assinar receituário, só que um conhecimento esplêndido. Na nossa área também tem as pessoas que trabalham ali, né, na contabilidade e tudo mais, mas não tem um diploma. É complicado, né, porque a pessoa tem conhecimento prático, mas não tem o título. Não tem o título. Porque na nossa área também acontece na faculdade, você vê a teoria, mas a prática é completamente diferente. A gente não sai da faculdade aprendendo a fazer... Isso. Nesses casos, para esses profissionais que atuam, vamos dizer assim, há um bom tempo sem um registro, existe um caminho para regulamentar rápido, vamos dizer assim, hoje? Além da faculdade de contabilidade? Fazer o curso. Qual curso você faria? De contabilidade. Tem o técnico, mas hoje eu acho que praticamente não tem mais. Antigamente era só técnico. Antigamente era técnico. Era. Aí passou a ser a contabilidade. É. Porque na agronomia existe o técnico agrícola, que foi recomendado para esses profissionais. Faz um técnico que realmente... o curso técnico lá. Não faz o técnico que propriamente dito é vamos dizer assim, um degrau a menos que o agrônomo, né? Vamos dizer assim. Na contabilidade também tem. Também tem? Tem. Fazer um técnico. E o técnico pode tirar a carteirinha do CRC? Tira, como técnico. Como técnico. É. A função dele aí é limitada ou não? Ele é um pouco mais limitado. Mais limitada? Pode assinar algumas coisas, mas outras... Sim, é porque o técnico ele é um curso rápido, né? Não é igual a contabilidade, que você estuda mais a fundo. Então entendi. Então existe o curso técnico? Existe. Quanto tempo? Vou falar porque eu nunca nem parei pra ver. Mas existe uma saída para... Deve ser um ano, não sei. Mas existe a saída para quem quer se regularizar, praticamente voltar a ser mais assertivo, vamos dizer assim, né? Teve uma época que tiraram o técnico, não queria mais. Depois veio de novo. Aí tá essa confusão, né? Porque quem é técnico trabalha como técnico. E aí essa pessoa, ela não quer fazer uma faculdade, né? Então eles estão mantendo por enquanto. Mas acho que vai chegar um ponto que vai ser só com a faculdade. Quanto tempo de 4 anos. 4 anos? Tem alguns lugares que é até 5. Aqui eu fiz com 4 anos. 4 anos. E além do CRC, qual outro órgão existe na contabilidade? Hoje a gente tem o sistema FENACON, SESCOM, né? O FENACON seria igual ao CFC, que é o federal. E o SESCOM seria os estaduais, assim. Então, é um sindicato, né, da categoria. E aí eles são mais representativos. Eles que estão sempre ali, né, pegando as nossas dificuldades e levando adiante. Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com a Receita Federal. Sempre eles vêm, colocam regras, colocam prazos, e quem representa, quem vai lá pleitear por nós, contadores, é o sistema FENACON-SESCOM. E eles que vão lá e fazem as solicitações, conversam com a Receita Federal, conversam com outros órgãos, para ou derrubar alguma obrigação. Eles são como uma adiar. porta de entrada, então, perante ao governo, vamos dizer assim, né? O SESCOM. Sim, eles que representam os contadores. Eles a que nossa representam. classe. Os escritórios. Mas são duas coisas separadas. CRC e SESCOM são duas coisas separadas. Porque é um sindicato, então eles tem a parte de convenções coletivas, essa questão também de piso salarial e tudo mais. Então tem uma gama de atividades ali, né, que eles desenvolvem. Que legal. E funciona? Funciona. Funciona? Funciona. Porque eu vou falar pela minha área. O CREA tem hora que trava. Meu Deus, trava. Misericórdia. Enfim. E o nosso é integrado com o pessoal de engenharia civil. Então, tem hora que trava, literalmente trava mesmo. Então, por isso que eu fiz a pergunta. E funciona? Funciona. Entendeu? O FENACON tá sempre lá, né? Nos representando. Nem sempre eles conseguem ganhar ali, né? No pleito.
Mas, na maioria das vezes, eles conseguem. Prorrogação de alguma declaração, prorrogação de alguma obrigação, sempre eles estão ali conseguindo. Não é 100% de vezes assim que eles ganham, mas sempre tá ali representando. Então, assim, eu sou bem satisfeita com esse órgão que nos representa. E nessa tua jornada, até o exato momento, qual que foi um case mais engraçado que você presenciou nessa área aí? Mais ou menos. Se você quiser compartilhar, é claro. Não, e não precisa nem citar nomes, mas um case engraçado aí que você passou com algum cliente, algum perrengue, alguma coisa nesse sentido. Qual que foi um perrengue? Com cliente? Pode ser, ou empresa, enfim. Um dia que eu e os meus sistemas, né, de pegar as informações, caiu na minha base de dados lá uma nota fiscal e eu fui mandar para o cliente perguntando, né, para eu fazer o cadastro correto daquela nota fiscal, né, para eu classificar ela. E aí a pessoa tinha acabado de fazer a compra, foi muito rápido. Então ele entrou em contato com o fornecedor, fez a compra, eles emitiram a nota fiscal, já caiu no meu sistema e eu já mandei mensagem. Foi muito rápido. Aí ele me mandou uma mensagem mandando eu cuidar da minha vida. Ele mandou bem cumprido assim, cuida da sua vida! Pra você ver hoje como o sistema é muito moderno, né? Cuida da sua vida! Me deixa em paz! Gente, hoje você não esconde nada da contabilidade. Nada. Nada vezes nada. Não esconde. Isso foi engraçado, porque foi muito rápido. E eu, assim, tava mexendo no sistema, na empresa dele, inclusive. Foi muito assim, caiu lá, eu abri, já mandei mensagem, ele, cuida da sua vida! Comprando hoje, não consegue esconder nada do pessoal da contabilidade que compra hoje. Né? Não consegue. Infelizmente, não consegue mais nada. Ó, gente, se vocês quiserem esconder alguma coisa, não abre empresa. Não abre empresa. Uma dúvida rápida aí. Pessoal, até informativo, que ocorre muito. E eu vou fazer e você vai responder pro pessoal. Vamos começar. Faturamento. MEI. Microempreendedor individual. Até quando pode faturar? Até quanto? 81 mil por ano. 81 mil por ano? Por ano. Tá. Dá uma média ali de 6.750 por mês. 6.750 por mês, uma MEI pode faturar. Próximo, médio. ME. ME. O que seria o faturamento de um ME? De 0 até 360 mil, acho. De 0 até 360 mil. Essa é uma ME. O que significa a sigla ME? Microempresa. Microempresa. Depois da ME vem qual? EPP. Empresa de pequeno porte. EPP. Empresa de pequeno porte. Qual o faturamento? De 360 mil e 1 centavo até... Agora você me pegou. Acho que é 4 milhões e 800. Não me lembro agora. Até de 360 mil a 4 milhões e 800. Se eu não me engano. Tá bom. E o outro, próximo? Aí é demais. Aí chama-se demais. Aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite. Acima, então vamos colocar acima mais ou menos de 5 milhões, uma base, né? Depois a gente vai se informar certinho. Mas é 5 milhões... Aí é demais, aí não tem limite. Aí não tem limite. Do EPP eu realmente não me recordo. Não vim preparada para as perguntas. Mas são basicamente essas modalidades de empresa, né? MEI, ME, EPP e demais. MEI, ME, EPP e demais. São os portes de empresa. Né? Os portes de empresas. Isso são os portes. Hoje você trabalha com qual mais? Todas. Todas? Tenho todas na carteira. Microempreendedor individual, acho que tem bastante hoje, né? Tem bastante. Tem, né? Até as próprias empresas estão optando por contratar mais microempreendedor individual, né? Basicamente pela carga tributária, que infelizmente registro de um funcionário é muito alto. Que legal. Outra coisa que eu queria perguntar para você sobre contabilidade. Ó, isso aqui eu não sabia. ME, MEI, EPP e demais. Isso aqui para mim é novo. Não sabia. Para quem não te conhece aí, vai acabar conhecendo. Daqui 10 anos, aonde a Suelen Colombo se vê daqui 10 anos? Eu tenho bastante sonhos. Bom, vou falar mais ou menos aqui o que eu imagino que daqui 10 anos eu vou conquistar, né? Terei estar com o meu escritório, com sede própria, ter um hub de negócios lá,
várias atividades, tudo no mesmo local. Também quero estar palestrando. Tem intenção de palestrar? Eu tenho. E ser bem sucedida e poder ajudar as pessoas. Também tenho a vontade de ter uma ONG ou ter algum trabalho voluntário ali, que eu penso também em fazer. Espero que daqui 10 anos eu já esteja com todos. É o objetivo, né? Essa parte de ser voluntário é forte em mim. Então, onde eu tenho alguma coisa para fazer, eu tô no meio. Já ajudou? Já. Já fez ação solidária? Já. Já? Já fui integrante do Rotaract, que é um clube do Rotary, só que é de jovens. Então, foi bem na pandemia, inclusive. Nós ajudamos muitas pessoas na época que estava passando por dificuldade. A gente montava cesta básica. A gente atendia umas famílias ali naquele bairro perto da UEMS ali, São Rafael, né? Aí todo sábado a gente arrecadava e levava leite e pão para as crianças lá. E já fizemos também Dia das Crianças, vários eventos assim sociais lá. Aí depois o grupo ele foi se desfazendo, cada um foi indo para algum lugar. Aí a minha idade já não me permitiu mais ser do grupo jovem. Foi chegando, a idade foi chegando. A idade foi chegando, eu já não era mais jovem. Ai, mas onde eu posso, eu estou participando desses eventos aí solidários. Você fala muito sobre hub de negócios. Sueli Colombo, você pretende ter um ecossistema de negócio? Sim. E o que você pretende oferecer nesse ecossistema de negócio? Tudo que envolve o meu cliente. Então, eu sou contadora, trabalho com contabilidade. Esse é o meu foco principal, né? Então, essa é a base. E aí, as empresas e os sócios precisam de alguns serviços, como seguro, tanto seguro empresarial, seguro de vida para funcionários, seguro de bens patrimoniais. Vamos lá, então. Hub de negócio. Seguros. Seguros, financiamentos. Financiamentos. O que mais? Consórcios. Consórcios. O que mais você pretende oferecer? Cursos. Cursos. Treinamentos, né? Principalmente o que nós falamos no começo, sobre treinar o empresário, né? Ele buscar informações. É um outro objetivo que eu tenho, de trazer esses cursos para oferecer para os empresários. Então, nesse prédio que eu quero ter uma sala lá de treinamentos, uma sala para palestras e colocar de tudo. Treinamento de gestão de pessoas, treinamento de finanças, treinamento de regimes tributários, de planejamento, de tudo que envolve ali o negócio. O que mais você pretende oferecer nesse hub de negócios? Hoje, o que você já consegue oferecer nesse teu hub de negócios? Bom, eu já Para quem não te conhece, vamos dizer assim, Sueli Colombo hoje já possui um hub de negócio, certo? O que a Sueli hoje já oferece? Certificado digital. Certificado digital. Parte financeira, o BPO financeiro, que seria a terceirização financeira. BPO financeiro. Consultoria financeira. Consultoria financeira. Esse eu acabei não falando no início, mas a gente já está conseguindo entregar. A parte de seguros, financiamento, consórcio. Esse daí também a gente entrega. Só que ainda tá caminhando. Eu quero ter um departamento separado para cada um, como se fosse várias empresas no mesmo local. Então, cada sala é uma atividade. É um departamento. É um departamento ali. Cada sala é um departamento. E você acha que o empresário precisa disso? No seu ponto de vista? Com certeza. É primordial. Por exemplo, no seguro, ele está ali protegendo os bens dele. A gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa, né? Uma chuva, um incêndio, um desastre natural. Seguro para funcionário também, né? A gente está aqui, daqui a pouco pode não estar mais, não se sabe. Seguro de vida. Então, né, deixar a família confortável caso aconteça o pior. Eu acho que assim, coisas que às vezes a gente não para pensar, não se preocupa, só na hora que acontece que a gente vai pensar a respeito, né? É verdade. A hora que acontece alguma coisa, a gente vai... Bati o carro, vou procurar seguro.
Né? Ficou doente, vou procurar um plano de saúde. Plano de saúde, exatamente. Fiquei mal, peguei algum exame e aí vai procurar, vamos falar assim, um convênio talvez para reduzir, reduzir os gastos. A gente também tem parceria com planos de saúde. A gente tem um pessoal que atende a gente que a gente consegue também entregar. Consegue entregar plano de saúde. Uhum. Entendi. Que legal esse teu hub de negócio. Acredito que já deu certo, é questão só de reestruturação física, né? Mas quem acompanha você já sabe que você oferece bastante esse tipo de serviço e acaba sendo um diferencial realmente dos outros profissionais que compõem a Meta. Sim, porque a gente ali, né, como contador, a gente conhece muito da rotina, né? Muito do que se passa nas empresas. Então, a gente consegue oferecer mais serviços para agregar ali, né? E outra pergunta que eu vou fazer para você, que é dúvida de muito empresário. Bendita merda é esse certificado digital que todo mundo tem que ter. Ou é pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. Todo ano vence. O que é o certificado digital? Porque eu já vi amigo meu reclamando e até eu reclamo às vezes. O que é o certificado digital? É a sua assinatura digital. E por que precisa ter? Para tudo que você for fazer da empresa, você tem que assinar. E aí, ele assina. Ao invés de você pegar o documento e assinar ali, que era assim antigamente, e levar lá no cartório e registrar e reconhecer firma, hoje se faz de forma online, que é com o certificado digital. E aí ele serve para muita coisa em empresas, né? Serve para emitir notas fiscais, para puxar todas as informações, por exemplo, nota fiscal, essas de compra, de venda, principalmente para escritório contábil, né? Ali a gente puxa todas as informações, a gente consegue saber o que comprou, o que vendeu, qualquer coisa. Pelo certificado digital. Pelo certificado digital. Então a gente usa isso para puxar todas as informações. E também para você assinar os documentos, né? Hoje tem o Gov e tem o certificado digital. Eles estão ali. O Gov também serve como assinatura. Serve como assinatura. Entendi. O Gov veio para baratear a questão do certificado, porque é um custo que você tem que ter ali, né? Aumentou um custo, na verdade, né? E aí, por exemplo, aqui na Junta Comercial do Estado, do Mato Grosso do Sul, antigamente, bem antes, né, você montava o contrato, assinava ali fisicamente e registrava, colocava os carimbos lá. Depois veio o certificado digital, aí assinava com o certificado digital no portal lá. Hoje é o Gov, agora só assina com a conta Gov. E assim eles vão, porque era um custo, né? Então vamos supor que tinha 10 sócios numa empresa, tinha que fazer 10 certificados digitais, um para cada sócio assinar. Tem que ser um para cada um? Um para cada um. Certificado digital tem que ser um para cada um? Um para cada um. Antigamente, para você abrir uma empresa, era assim. Aí hoje é pela conta Gov. Aí cada um assina com a sua conta Gov, né? Entendi. Mas antes era um custo alto, porque, vamos supor, você tem 10 sócios. Os 10 tinham que adquirir o certificado para você cada um assinar com o seu. Aí agora eles substituíram o certificado pela conta Gov. E qual a validade do certificado digital? Aí depende do modelo que você vai pegar. O A1, que é aquele arquivo instalado no computador, é somente de 1 ano. Aí tem os tokens, né, que é igual um pendrive, e tem aquele que é um cartão, tem de 3 anos. Mas eu não gosto muito, não uso eles, justamente porque ele é um só. Então, vamos supor, você, né, você tem várias pessoas que precisam utilizar. Tem o faturista, tem o outro que usa lá para outra coisa, tem você que usa, tem a contabilidade que usa. Então, a gente instala um arquivo em todos os computadores. Então, você replica. Aí, se você comprar o token ou o certificado... É só um computador? É um só. Aí, você tem que ficar pedindo lá para... Me empresta. Aí, o outro... me empresta agora. Aí fica só... Lenga-lenga aí. É. Fica lenga-lenga aí aí eu já não gosto. Aí, vamos supor, eu tô usando lá, aí você precisa... Ou faz 2, né? Um para contabilidade e um para você. E aí, você tem que ficar emprestando para os funcionários, né? Cada um tem que ter uma atividade e acabar utilizando. Vamos supor que você tem um mercado. Cada mercado tem lá, sei lá, 10 caixas. Aí tem que ter 10 para cada, 10 certificados. Aí com A1 você compra um e replica para todo mundo. Entendi. Essa é a diferença. Mais fácil. Interessante.
Porque tem muita gente que não sabe. Muita gente me pergunta, certificado digital. E até hoje, você tem certificado digital? Os caras falam, não sei, manda pergunta pro contador. Eu não entendo nada desse negócio. E aí, o da assinatura que eu falei, ele também serve para transmitir as declarações que a gente faz. Por exemplo, um SPED tem que assinar. Aí a gente assina com o certificado digital, é só o certificado digital. Tem uma DCTF lá para assinar, que você tem que transmitir, é com o certificado digital. Então, ele serve para fazer todas as obrigações acessórias da empresa. Todas as obrigações. Outra pergunta que eu vou perguntar para você e talvez esclareça para quem está nos ouvindo. Diferença de tributação entre estado. Vamos falar por mim hoje. Se eu comprar do Paraná para cá, eu tenho que pagar, certo? E se eu faturar daqui para lá, eu também tenho que pagar. Uhum. A pergunta de todo empresário que eu vou te falar. Tem possibilidade de realmente aniquilar esses impostos entre estado? Só se ele tiver algum benefício fiscal. Alguns produtos têm benefício fiscal e aí você não paga o imposto por conta do benefício. Aí tem que ter uma lei prevendo esse benefício. Sobre o benefício fiscal que você diz, como diz assim, eu faturei daqui para o Paraná e não vou pagar, não vamos falar, o produto tem que ter benefício fiscal. O produto. Não é a empresa. Não, é o produto que você está comercializando. Aí tem uma lei sobre aquele produto que você comercializou que está falando que ele é isento. Ou está falando que ele é alíquota, base de cálculo reduzida lá. Então, aí, por exemplo, a sua empresa mesmo tem vários benefícios. Tem produto que é alíquota reduzida, base de cálculo reduzida, ou ela é isenta. Então, aí vai de produto para produto. Vai de produto para produto. Então, tem produto seu que tem produto que não é. Entendi. Aí você tem que olhar o produto. Outra coisa que eu quero fazer pergunta, vou fazer uma pergunta para você e é o câncer de muita gente, o pessoal quer saber, e inclusive muita gente vai ficar sabendo. O que é PIS e COFINS? E o que é ICMS? Muita gente não sabe qual a diferença do PIS e COFINS sobre ICMS. ICMS é um imposto estadual. ICMS é o imposto estadual. Estadual. Então, ele incide sobre a comercialização. Certo. Do estado. Então, ele é estadual e ele incide sobre a comercialização. Vamos por parte. ICMS é estadual e cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu, tem a sua regra, a sua legislação. Cada estado é individual no ICMS. Perfeito. E o que é o PIS e COFINS? O PIS e COFINS é uma contribuição. Ele não é um imposto, porque tem imposto, contribuição e tem outros lá que eu esqueci o nome agora, que eu tô nervosa. E aí ele vai incidir também sobre os produtos. E a alíquota é variável de acordo com o regime. Se é lucro presumido, ele é de um jeito, se é lucro real, ele é de outro. Então são dois impostos totalmente distintos. Distintos. E ele é da União, ele é federal. PIS e COFINS é federal e ICMS é estadual. Estadual. Entendi. PIS e COFINS é federal. Uhum. Entendi. E fora esses PIS e COFINS e ICMS, tem algum imposto municipal? Tem. Tem? O imposto municipal é o ISS, que é o imposto é o ISS. ISS. Uhum. Então, o municipal é o ISS, que incide sobre serviços. Então, o município arrecada sobre a prestação de serviço. O estado arrecada sobre a comercialização de produtos e energia elétrica e transporte. Então, a sigla do ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Telecomunicação e Transporte. Acho que é uma coisa assim. Tem não vou recordar o nome completo. E aí ele incide sobre essa modalidade, que é comércio. Certo. Então, para quem está nos escutando, é empreendedor, então se entenda. Vamos resumir. Vamos ver se eu entendi. ICMS é imposto estadual. Estadual. PIS e COFINS é imposto federal. Federal. Uhum. E o imposto municipal, que é sobre o serviço, é o ISS. Isso. Basicamente, então, são 3 impostos aí que tem que ficar de olho para quem tem um CNPJ. Exatamente. Aí vai de acordo com a atividade desenvolvida, é o que você vai pagar. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o imposto estadual. Então, ele incide sobre a circulação de mercadorias. A prestação de serviços é o transporte interestadual e intermunicipal, que eu comentei.
serviços de comunicação e importação de produtos do exterior. Ouço muito falar, e vou tirar uma dúvida com você. Tal estado tem um exemplo, tá? Vou citar um exemplo, só para a gente entender e quem ouvir a gente vai começar a entender. Tal estado tem imposto de ICMS 20 e, no meu caso, vou dar um exemplo, é 15. Essa diferença de alíquota, quem paga no final é quem vende ou quem compra? Quem compra. Quem compra. A diferença de alíquota é quem compra. Quem compra. Então, por exemplo, você comprou de um estado, quando entrou aqui no estado, tem uma diferença de alíquota. Vamos supor que tem alíquota interestadual também. Então, vamos supor que você comprou lá de São Paulo. São Paulo acho que é 7 quando vem pra cá. Aí o alíquota interna aqui é 17. Então, 10% é de diferença de alíquota. Aí você paga. Aí paga. Paga a diferença. Então, geralmente, quem paga ICMS, diferença de alíquota, é quem compra, não quem vende. Interessante, porque muita gente também não sabe disso. E não sabe nem, às vezes, nem porque está pagando também isso aí, né? Porque comprou, né? Sim. Se não comprasse nada, não estaria pagando imposto. Então, não reclame, gente. Só paga IPVA e tem encheção de saco de contador quem tem as coisas. Quem não tem, não paga nada. O que é o PIS? Qual que é a função do PIS? Ele financia o seguro-desemprego, abono salarial e outros benefícios dos trabalhadores. E a COFINS ajuda a custear a previdência social, saúde pública e assistência social. Por isso que elas são consideradas contribuições. Então, tem taxa, contribuição, imposto, aí tem... Por isso que eu falo e no início da nossa conversa, a gente acaba sempre falando, não é apenas empreender. Na verdade, esses impostos ela tem que ser incluído como um custo. Sim. E basicamente, após isso, literalmente, começar a calcular uma margem de lucro. Entendeu? Pensar-se numa margem de lucro. Então, assim, aquilo que você falou é válido. E muita gente não entende isso. Vai abrir um negócio? Perfeita a sua colocação. Entenda o teu processo, entenda o teu produto. Mas, basicamente, entenda realmente o que é imposto para que isso seja agregado no custo, para que no final aconteça o que todo mundo fala. Eu vendo e não vejo dinheiro, só pago e chamo o contador de chato que só aparece lá com boleto, enfim, né? É bom saber até para onde que vai cada coisa que você está pagando, né? Igual aqui o PIS e COFINS, para onde que ele vai? Ele não é um imposto, ele é uma contribuição. E o que ele faz? O dinheiro arrecadado disso vai para esses caixas aqui que está falando, seguro-desemprego. Alguém tem que custear o seguro-desemprego do trabalhador. Alguém tem que custear o abono salarial. Alguém tem que ajudar no custeio da previdência social, porque só o valor do INSS não é suficiente. Então, é para isso que servem esses valores que você acaba pagando. A empresa acaba custeando todo o custo que tem, né? Previdenciário, principalmente. Outra pergunta que perguntaram para mim, inclusive eu vou perguntar para você. Inclusive até mandaram perguntar para você sobre esse tipo de pergunta. Existe possibilidade de não pagar nenhum imposto? Só se for isento de tudo. Não, mas eu digo assim, existe, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, vamos dizer assim, vou reformular minha pergunta. Sobre zerar o imposto, não deixar de pagar, claramente dito. Tem. Existe alguma maneira, você, empresário, de zerar o imposto? Não estou falando de deixar pagar, mas eu estou te falando assim, mesmo faturando, mesmo tendo tudo certinho, existe uma maneira de zerar o imposto ou não? Tem. Porque a maior dúvida de todo empresário é o imposto, né? É zerar o imposto. É o sonho de qualquer empresário, enfim, né? Não aparecer o imposto. E existe alguma possibilidade nisso? Porque até hoje, enfim, né? Muitos não viram, uns ousam falar e... Enfim, é igual unicórnio isso aí, né? Nunca sabe. Sim. Existe possibilidade? Para quem quer zerar, qual que seria o procedimento, vamos dizer assim? O que o empresário precisava entender? Não faturar. Não faturar zera imposto. Não faturar. Respondido? Respondido. Então, para você que quer zerar o imposto, é só não faturar. Senão aí não gera imposto. Se você quer baixar o imposto também, só faturar menos. Só faturar menos. Rápido, simples, rápido. Corte rápido, Tramontina. Não fatura, não vende. Então, não exista. Não tem como zerar o imposto.
Não digo zerar, assim, não digo no sentido assim, de combater, de arrecadar a mesma coisa que eu gasto, não tem. A não ser que você escolha trabalhar somente com os produtos que tenham benefício fiscal, alguma coisa nesse sentido. Mas zerar não tem, né? Você pode pagar menos. Utilizando de planejamento tributário, trabalhando somente com produtos que tenham benefício e isenções. Aí você vai escolher só aqueles que têm redução. Aí isso seria uma forma de você pagar menos. Seria uma forma. Mas zerar, impossível. Não. Vamos supor, a gente faz uma lista dos seus produtos ali. Aí você fala, bom, esses que pagam eu não vou mais comercializar. Eu vou comercializar só os que têm benefício. Aí, por exemplo, PIS e COFINS você praticamente não paga, né? Porque a maioria é alíquota zero. Certo. Então, você vai trabalhar somente com os produtos que são alíquota zero. Aí, PIS e COFINS você zerou. Aí, você vai trabalhar com os outros. Aí, imposto de renda e contribuição social, isso daí não tem como zerar. Entendi. E trabalhar com os produtos que também têm isenção de ICMS. Então, o que daria para você zerar? Trabalhar com o produto que é isento de ICMS e alíquota zero de PIS e COFINS. Aí, você vai pagar somente imposto de renda e contribuição social. Então, de certa maneira, com... É isso que você poderia fazer. Com alinhamento, vamos falar assim, orientação contábil, há uma possibilidade de redução em alguma coisa assim dentro do ramo da pessoa. Por exemplo, no seu caso, como existem esses benefícios, você poderia comercializar apenas os que têm benefício. Aí aqueles outros que é alíquota normal, aí você fala, não vou mais vender, porque eu não quero pagar. Entendeu? Entendi. Essa seria a saída. Uma das saídas. Entendi. Nisso envolve também Mas zerar não tem, porque pelo imposto de renda e contribuição social você vai pagar. A não ser que a gente mude o seu regime tributário. Aí, por exemplo, você está no presumido, muda para o lucro real. Aí você vai vender, mas você vai ter prejuízo todo mês. Aí você não vai pagar imposto de renda e contribuição social. Mas para você não pagar, você precisa ter prejuízo. E aí, o que você quer? Você quer ter lucro? Você quer não pagar imposto ou você quer ter lucro? No caso, é verdade. Aí cada um tem que ver aonde aperta o calo, né? Não faz sentido. Para mim, eu não vejo como uma coisa boa ter prejuízo para não pagar imposto. E zerar, empatar? Empatou. Entendi. Não tem lucro nem prejuízo, zerou. Dos 3 regimes, para você, Suelen e Colombo, a gente sabe hoje que existe Simples Nacional, né, me corre? Lucro presumido e lucro real. Qual que é o mais complicado de trabalhar? Lucro real. Lucro real? Que mais dá trabalho. Tem que ser uma contabilidade certa, bem feita e tempestiva, né? Então, dá trabalho. E ela tem mais obrigações também. Mais obrigações que as outras? Muito mais? Não, assim, entre lucro real e presumido é basicamente as mesmas coisas. Mas a obrigação, assim, de você estar mais atualizado com a legislação, tem mais detalhes, entendeu? Então, ela dá mais trabalho nisso. Então, ela é mais complicada. Então, para você, o lucro real é mais complicado. Uhum. Mais complicado de trabalhar. E também não tem muita gente no lucro real, né? Tem, mas não é tanto. É mais simples e presumido. Mais simples e presumido. Não é todo mundo que consegue se adequar, né? Porque você tem que ter uma estrutura melhor de conformidade fiscal ali. Então, às vezes, as pessoas não querem investir nisso. Às vezes, até para ser lucro real, vamos dizer assim, o próprio empresário tem que mudar a cabeça dele. Não Ele é qualquer um que vai entrar no lucro real, né? E, às vezes, o contador não sugere justamente por isso. Porque você vai ter muito trabalho com aquele cliente. Porque ele não vai querer se adequar. E a gente precisa de adequação, de conformidade. Isso. Daquele de chegar no caixa e o dinheiro é meu, isso aí. No lucro real não existe, né? Então, você que quer começar uma empresa, não pegue lucro real. Você bota a mão do dinheiro do caixa, do lanche, do final de semana e da cervejinha, não entre no lucro real. Vá no lucro presumido ou no Simples Nacional. E o contador que resolve tudo, tira nota de tudo, eles que resolvem tudo depois. Basicamente é isso aí. Que legal o nosso bate-papo. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Algum questionamento que você queira fazer sobre esse bate-papo nosso, sobre contabilidade? Tenho. Tem? Tenho. O quê? Cadê as xícaras da Vila Nova Agrícola? Agora nós estamos inaugurando um novo diferente aqui, ó. Agora é umas taças de água aqui sobre o questionamento.
Estamos inaugurando esse cenário novo aqui, enfim. Tá muito chique com essa taça. Ah, Cadê viu? a xícara? As xícaras tradicionais, assim, não dá, tem que mudar elas. Tem que mudar, mas assim, gostou do cenário? Gostei, ficou lindo, maravilhoso. Crédito pra arquiteta, Crédito para o Ana arquiteto Ágila. que fez. Ficou incrível. Que legal. Que bom que você gostou. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? Eu acho que não são todas as pessoas que aceitam esse tipo de bate-papo. Propriamente dito, vim aqui dar a cara a tapa, vamos dizer assim, né? E para completar, vamos fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz aqui, né? Vamos iniciar essa brincadeira vamos roubar os royalties dos outros apresentadores assim, mas só para ficar um bate-papo descontraído, eu vou falar algumas coisas e você vai me responder o que vem na cabeça. Tá. Podemos fazer? Sim. Tá bom? Só para a gente entender um pouco mais de Suelen, sobre um bate-papo bem distinto. Nunca fiz isso, primeira vez. Vamos ver como que vai ficar. Vamos lá, então. Um sonho. Ser reconhecida pela Receita Federal. Um medo. Levar multa da Receita Federal. Um arrependimento. Por que eu não estudei para ser auditora da Receita Federal? Um desafio. Trabalhar com os sistemas da Receita Federal. E para encerrar, eu não suporto. A véia do golpe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, é só para dar risada aqui, só para dar uma descontraída. Ai, ai, ai. Gostou? Gostei. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar. E agora, para encerrar, eu vou te pedir, eu sempre peço ao pessoal, se você fosse dar um recado, seja ele profissional ou pessoal, o que você diria para essas pessoas? Estudar. Ler. Eu acho que é a base para todo mundo, né? Conhecimento. Estude mais, leia mais. Conheça mais. Porque é a única coisa que ninguém vai te roubar e que vai te levar para algum lugar, né? Conhecimento. Que você vai conseguir conquistar tudo que você deseja através de conhecimento. Estudo. Que legal. Mais uma vez, obrigado. E só para encerrar, vou te trazer um presente de participação. Não se acostume, quem está nos assistindo vai ficar curioso. É só para a primeira pessoa? É só para a primeira pessoa. Só. Muito Gente, obrigada. não se acostume, não tem presente para todo mundo. Pode abrir? Hã? Pode abrir? Eu vou pedir para que você abra depois. Ah, então tá bom. Vou ficar curiosa. Obrigada. Obrigado, Sueli, por ter aceitado mais uma vez o convite. Eu Obrigado de agradeço. coração mesmo. Espero que ter trazido informação, eu acho que é muito válido para o pessoal hoje em dia. Realmente nos falta muita informação, realmente nos falta em todas as áreas, seja ela agronomicamente falando, contábil, na parte de conhecimento específico em geral. Obrigado. Eu Até a que agradeço. próxima. Deus abençoe. Amém. Ficamos por aqui.